Salve, salve meus ninjas! Sejam bem-vindos a essa super revisão para a prova do exame de suficiência. Bom, galerinha, vamos lá, né? Vamos fazer agora uma super revisão para a prova do exame de suficiência. Lembrando que na terça-feira, na nossa última aula, não deu tempo a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo que eu entendo que seja importante para a prova do exame de suficiência, então eu me comprometi em gravar um vídeo e cá estou eu para a gente poder fazer uma super revisão. Então a gente vai gravar aqui essa aula aqui agora para vocês, para deixar assim, ó, nos trinks, para que você possa se preparar de forma consistente para fazer a prova do exame de suficiência. Beleza? Legal? Então vem para cá. Nós temos aqui algumas questões para poder a gente ver hoje, para a gente poder... É assim, ó, nós vamos trabalhar conteúdos que na minha concepção são importantes para a prova. Então o que você tem que fazer? Se você não baixou ainda o simulado, tenta baixar esse mini simulado que eu fiz aqui, para você poder testar o seu conhecimento, responde as questões, dá uma pausa no vídeo, quando você terminar, você volta e resolve as questões, né? Vai assistindo as aulas à medida que você for terminando. Por quê? Porque toda questão depois de respondida ela fica fácil, então não adianta você querer assistir essa aula se você não tiver respondido ainda as questões, tá? Então nosso comprometimento aqui, ó, a minha parte e a tua parte. A tua parte, baixa o nosso mini simulado, responde as questões, depois você volta para cá e assiste a aula, combinado? Maravilha. Então vamos lá, vou começar aqui a assistir aqui a nossa aula aqui de hoje, mas eu vou começar partindo do princípio, acreditando em você que você já respondeu as questões. Então, já vem aqui embaixo nos comentários e coloca aqui, ó, respondi o mini simulado, que é para poder ficar ciente de que você fez a sua parte antes de iniciar a aula, combinado? Maravilha, vamos lá. Então vamos nessa. Bom, pessoal, então vamos aqui, ó. Eu vou começar bem do começo mesmo, tá? Vou começar aqui da primeira questão, apesar de a gente já ter visto isso na nossa aula passada, mas acho que vai ser legal para a gente poder fortificar o nosso conhecimento. Veja. Na nossa primeira questão aqui, nós temos uma entidade que apresenta no dia 31/12/2020 os seguintes saldos das contas do balanço patrimonial e ele quer o total do ativo circulante. Muito bem. Gente, aí volta para mim, ó, questão clássica que cai na prova. Questão de classificação de contas. Ele sempre vai lá e vai te pedir, me dá o total do ativo circulante, me dá o total do passivo circulante, o total do PL. Questão de classificação é uma questão batata para cair na prova. E qual é a pegadinha que você tem que prestar atenção para você não escorregar e cair na hora da prova? Cuidado com as contas retificadoras. Rosado, por que as contas retificadoras? Porque quando ele te pedir o total do grupo de contas e tiver uma conta retificadora lá no meio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair essa conta. Ah, Oswaldo, é mesmo, né? Oswaldo, me dá exemplos aí de contas retificadoras? Então vamos lá, ó. PCLD, as perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa. Aí vem conta de amortização, exaustão acumulada, depreciação acumulada. Aí lá na conta do passivo tem a conta de juros apropriar. Dentro do grupo do PL tem ações em tesouraria, capital a integralizar, que são contas ajuste a valor presente, que tanto pode estar no ativo como pode estar no passivo. São contas clássicas que são contas retificadoras e que podem entrar dentro do teu grupo de contas. E aí você tem que lembrar, toda vida que cair uma conta retificadora pedindo um grupo de contas, você vai ter que subtrair essa conta. Combinado? Maravilha. Muito bem, vamos lá. Então a questão está pedindo para a gente o total do grupo do ativo circulante, certo? Voltando aqui só para conferir, ativo circulante. Ó. Legal, beleza. Então vamos voltar aqui, ó. Gente, a questão já começa com uma bela de uma pegadinha aqui no começo, ó. Ações de outras empresas para negociação imediata. Aplicação em fundo de investimento com liquidez diária. Gente, já puxa uma flechinha e anota, porque é o seguinte, ó, aplicações, via de regra, seriam a conta do ativo não circulante, tá? Via de regra, investimentos são conta do ativo não circulante. Porém, isso aqui vai estar errado nessa situação agora, por quê? Porque ele utilizou essa terminologia, ó, liquidez diária e liquidez imediata. E aí, nesse caso, vão ser contas, ó, do ativo circulante. Ó. Pegadinha grande porque o examinador está pedindo na gente ativo circulante. Ó. E aí você tenderia a querer classificar isso aqui, ó, como conta de ativo não circulante, quando na verdade é conta de ativo circulante. Muito bem. Ações em tesouraria está fora. Aqui é a conta de PL, é uma conta retificadora. Ajuste de avaliação patrimonial também, ó, conta retificadora lá do PL, então aqui também está fora. Banco é conta de ativo circulante, então ela vai entrar. O caixa também, ok. Capital social está fora, é conta de PL. Aí vem aqui, ó, clientes. Bom,
como o nosso balanço patrimonial foi fechado no ano de 2020, ó, então tudo que se vencer até 2021, final de 2021, ó, vai ser circulante. Então esse cara aqui entra, esse aqui é 22, esse aqui é 23, está fora. Então já era. Aí vem aqui, ó, depreciação acumulada, está fora, porque eu quero conta do ativo circulante. Isso aqui é uma retificadora do ativo não circulante. Gente, outra pegadinha aí para vocês anotarem, ó. Despesa antecipada, ó. Cuidado. Despesa antecipada, ela é conta de ativo circulante, tá? Tem um nomezinho despesa aqui na frente que nos induz ao erro a querer classificar isso aqui como sendo uma conta de resultado. Só que tá errado, né? Ela é uma conta de ativo circulante, então essa conta aqui ela entra. Gente, despesa antecipada equivale à conta, anota aí, ó, de seguros a apropriar. Só que o examinador não vai ser bonzinho lá e colocar seguros a apropriar, né? Porque fica fácil de classificar. Despesa antecipada induz a gente ao erro, então provavelmente é o que ele vai colocar na prova. Financiamento bancário, né? Ó, financiamento bancário, para ser pago em 12 meses, né? A primeira parcela para janeiro de 2021 é passivo circulante, aqui está fora, porque eu quero conta de ativo circulante, né? E não de passivo. Ó, estoque entra, é ativo circulante, fornecedor está fora, é conta de passivo. ICMS a recuperar, ó, conta de ativo entra, tá? Gente, cuidado para não confundir impostos a recuperar, né, o ICMS a recuperar, com a conta de impostos a recolher. Recolher, aqui, ó, imposto, gente, é só pura displicência na hora da prova. Vem para cá, presta atenção, ó. Gente, ó, impostos a recuperar é conta de ativo e recolher é conta de passivo. Recuperar é como se fosse impostos a compensar, seria a mesma nomenclatura. Impostos a recolher e impostos a pagar poderia ser a mesma coisa também. Só que impostos a pagar fica mais fácil de você entender que é conta de passivo, né? Aí, só que se ele colocar recolher, entende que recolher e apagar seria mais ou menos a mesma coisa. Muito bem. Aqui, ó, imóveis em uso está fora, é conta de ativo não circulante. Impostos a pagar está fora, é conta de passivo. Máquina está fora, conta de ativo não circulante, obra de arte também. Olha aqui, gente, ó, participação societária e participações permanentes, ó, grupo de investimento, ó. Como eu falei para vocês, via de regra, conta de ativo não circulante, tá vendo, ó? Essas aqui só estão classificadas como ativo circulante porque são de liquidez imediata ou liquidez diária, que é o que a norma coloca para a gente. Aí vem, ó, reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de incentivo fiscal, enfim. Qualquer tipo de reserva que a empresa fizer, ambas vão ser conta do PL, tá? Então aqui está fora porque eu estou querendo contas do ativo circulante. E veículo também está fora porque é a conta do ativo não circulante. Pois bem, gente, somando tudo que é conta de ativo circulante, a gente chega aqui no valor de R$ 27.600. E a nossa primeira questão, o gabarito está lá. R$ 27.600, está aqui no item D de dado. Legal? Beleza? Pronto. Então tá lá. Gente, primeira questão, uma questão de classificação de contas. É imperdoável você ir para a prova e não estar preparado para uma questão de classificação de contas. Porque sempre tem aquela questão que cai na prova que a gente nunca viu na vida e puf, ela cai na prova. Aquelas questões terroristas que você olha para a questão e diz, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, né? Tem aquela questão que você não sabe nem para onde é que vai. Mas existem questões que são cartas marcadas na prova e classificação de contas é uma delas. Você tem que ir preparado para essa questão na prova. Muito bem, então vamos lá. Gente, a nossa segunda questão aqui da aula de hoje é uma questão de lançamento contábil, uma questãozinha bem legal, ó, caiu lá na prova da FGV 2018, e ela diz assim, ó, uma loja de roupas paga seus vendedores uma comissão de 30% sobre as vendas. Muito bem. O pagamento é feito no dia em que a loja recebe o dinheiro para a venda. Beleza, ó. Então, todo vendedor recebe uma comissão. Essa comissão é de 30%. Mas a comissão só é paga quando a empresa recebe o dinheiro, ó. Quando ela recebe o dinheiro. Ok. Então, ela é devida no momento, mas ela é paga em outro. Legal, beleza. Em janeiro de 2018, a loja reconheceu uma venda de R$ 400 mil no valor, e do valor 20% foram recebidos à vista, enquanto o restante foi vendido com cartão de crédito sendo recebido em fevereiro. Opa, então vamos lá. Ó. Então dos R$ 400 mil à vista entrou 20% e o resto foi para receber depois. Legal. Então isso já significa dizer para a gente o seguinte, ó.
o vendedor fez uma venda de 400 mil, o vendedor fez uma venda de 400 mil, e dessa venda ele vai receber 30%. Muito bem. Então, 30%, 4 vezes 3 dá 12, então 30% ele vai receber 120 mil reais. Muito bem. Só que, Oswaldo, ele vai receber 120 mil reais na lata agora? Resposta, não, porque só é pago quando o dinheiro é recebido. Então, veja, dos 400 mil, a empresa recebeu 20%. Então, significa dizer que dos 120 mil reais que eu vou receber de comissão, dos 120 mil reais que eu vou receber de comissão, agora eu vou receber quanto? Eu vou receber 20% de 120 mil reais, que é a parcela que a empresa recebeu, no ato. Então, ela vai receber quanto agora? Agora ela vai receber 24 mil reais, né? 12 vezes 2 dá 24. Então, 24 mil reais. Ok. Ô, Oswaldo, pera lá. Então, se eu tenho um total de 120 mil reais para poder receber de comissão, e no ato da operação eu já estou recebendo 24 mil reais, então falta eu receber ainda quanto? 96 mil. Beleza. Ah, Oswaldo, peraí que eu estou entendendo agora. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Como é que eu vou fazer esse lançamento contábil aqui, gente? Ó, vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu vou registrar o valor devido da minha despesa. Então, eu vou ter aqui uma despesa com comissão. Espera lá, deixa eu ver se eu boto aqui em outro canto, que aqui ficou meio apertado. Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, do total, eu vou colocar bem aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, 120 mil, menos o valor que já foi pago, que é 24 mil, e aqui o saldo a pagar de 96. Pronto. Aí eu vou aqui e vou apagar essa parte aqui, ó, que a gente fica com mais espaço para poder fazer o lançamento contábil direitinho aqui para a gente, para depois a gente analisar as questões. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o débito da minha despesa com comissão. E aí o valor devido vai ser de quanto? 120 mil. Muito bem, beleza. Desses 120 mil reais, uma parte foi pago à vista, então vai sair do meu caixa, ou do meu banco, tanto faz, o valor de 24 mil reais. E aí eu vou ter outro crédito, porque eu tenho que pagar o resto. Então eu vou ter aqui, ó, comissões a pagar de quanto? 96 mil reais. Ó. Pronto, beleza. Então tá lá o nosso lançamento contábil. Lembrando, gente, só lembrando, ó, o ativo tem a natureza devedora, né? O ativo tem a natureza devedora, o passivo e o PL tem a natureza credora, a receita tem a natureza credora e a despesa tem a natureza devedora. Então, se eu tiver no ativo, vamos trocar aqui a nossa corzinha aqui, ó. Então, se eu tiver no meu ativo, o ativo vai aumentar a débito e vai diminuir a crédito. O passivo e o patrimônio líquido, ele vai aumentar a crédito e vai diminuir a débito. Minha receita, ela sempre aumenta a crédito e a minha despesa sempre aumenta a débito. Muito bem. Só toma cuidado aqui, ó, nessas contas de ativo, passivo e patrimônio líquido, porque se for uma conta retificadora, a gente tem que trocar o sinal, né? Aí inverte aqui os débitos e os créditos. Muito bem. Beleza. Então tá lá. Ó. Diante disso, pessoal, a gente já pode ir aqui nas alternativas. Perceba, o item A está colocando uma despesa com comissão de 24, mas o valor devido que eu vou pagar de comissão é quanto?
120. Então o item A já está errado. O item B está dizendo que a comissão que eu vou pagar é de 120 mil reais. Minha comissão a pagar não é 120, é quanto? 96. Por que, Oswaldo? Porque 24 eu já paguei à vista. Então o item B está errado. O item C está dizendo que minha despesa com comissão é de 24. Não, minha despesa de comissão é 120, que é o valor devido total. Então o item C também está errado. O item E, gente, está dizendo que o meu caixa é 120 mil reais. Não, mas o caixa está dando quanto? Ó, 24, que foi o valor que eu paguei à vista. Ó. Então o item E também está errado. Só sobrou para a gente, então, o item D. Ó. Vamos para ele. Ó. A despesa com comissão de 120 mil, que é o valor devido total. A minha despesa não, né? Minha comissão a pagar, que é o meu saldo que eu ainda preciso pagar, de 96, ok, a crédito. E um crédito no caixa pelo dinheiro que já saiu dos 24 mil reais, questão de número 2, gabarito, item D de dado. Ó. Que legal, maravilha. Show de bola. Então, questão 2 foi para a conta, gabarito, item D. Vamos lá. Vamos então aqui para a nossa questão de número 3, pessoal. Ó, e vem para cá, presta atenção aqui comigo. Gente, quando a gente fala de questão de características qualitativas, a gente tem que lembrar que NBCTG 00R2 sofreu alteração. Então, cuidado, porque teve mudança na nomenclatura, tá? Então, cara, característica qualitativa é uma questão boa para cair na prova. E lembra lá que nós temos as características qualitativas fundamentais e nós temos características qualitativas de melhoria, tá? Então, são duas características qualitativas fundamentais. E elas sempre começam de Ré. Ré de relevância, Ré de representação fidedigna. E as características qualitativas de melhoria terminam com DAD. Aí vem, ó, vem para cá, vamos anotar aqui, ó. Nós temos quatro características qualitativas de melhoria. Então vai lá, ó. Nós temos a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. Ó, comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. Vou botar um tracinho bem aqui na verificabilidade. Ó. Nós temos quatro características qualitativas: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Só que a gente tem que lembrar que a verificabilidade sofreu alteração na NBCTG 00R2. Saiu a nomenclatura verificabilidade e entrou no lugar dela a capacidade de verificação. Então, cuidado, que é uma mudança sutil que pode cair na prova, mas que pode te pegar, tá? Então, de cara, você já sabe aí que tem essa mudança e é importante porque vai que cai na prova, né? Então, volta para cá. Com base nisso, a gente já consegue analisar aqui os dados dessa questão para a gente poder fazer juntos. Então, vamos lá. Opa, volta. Aqui, ó. A NBCTG, estrutura conceitual, separa as características qualitativas da informação contábil em características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria. Muito bem. Lembrando que a fundamental são duas e começam de Ré, e a característica qualitativa de melhoria são 4, terminam com DAD. A gente só tem que lembrar que a continuidade, a oportunidade e a materialidade. Essas três aqui também terminam com DAD, ó, mas não são características qualitativas, tá? Então, cuidado aqui, ó, essas aqui não entram na composição, tá fora, tá errado. Tá? Pegadinha para você ficar atento na hora da prova. Muito bem. Beleza. A característica que visa apresentar informação com clareza e concisão, de forma que o relatório econômico financeiro seja elaborado para usuários com conhecimento razoável do negócio, a atividade econômica e que resultem em análise de informação diligente é conhecida como... Gente, olha só, falou em clareza e concisão. Se ele falou em clareza e concisão, só pode ser algo que seja compreensível, né? Então, questão de número 2, gabarito, item E de elefante aqui, ó. Questãozinha bem tranquila, né? O português ajudou a gente a responder essa terceira questão. Vamos então para a nossa quarta questão. E aí, gente, ó, deixa eu ver aqui. Isso, pronto. A quarta questão vai mexer com a parte das escolas. E escola é sempre uma questão boa para poder cair na prova, né? O examinador vem cobrando isso com uma certa frequência nas últimas provas. E aí nós temos que lembrar que nós temos a escola americana e do outro lado nós temos a escola italiana. E aí dentro desse contexto a gente tem que lembrar que a escola americana estava em ascensão, porque ela estava mais focada com a parte prática da contabilidade.
enquanto a escola italiana ela estava em queda. Por quê? Porque a escola italiana ela estava mais focada com a parte teórica da contabilidade. Lembrando também que a italiana foi marcada pelo Frei Luca Pacioli, criador do método das partidas dobradas, também que é o marco percursor em relação à questão de controle de lançamento contábil, que é importante que você saiba também, porque esse assunto cai na prova. Então, anota aí, porque eu quero ver o teu nome na lista de aprovados. Vem para cá. Vamos analisar aqui essa questão do INEP 2015, ó, que caiu aí na prova do ENAD. Olha lá, ó. As áreas de conhecimento embasam-se, quase não sai, em pressupostos e métodos científicos de diversas escolas de pensamento, especificamente na área da contabilidade. As escolas de pensamento norte-americano e italiano são as escolas, são as principais correntes que se fundamentam na contabilidade brasileira. Então tá, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pode tirar de bom aqui, ó. Acerca dessas escolas, assinale a alternativa que estiver correta. Então vamos lá. A escola italiana enfatiza a abordagem informacional, já está errado, porque ele não está preocupado com a parte prática, né, da informação contábil. Ele está preocupado mais com a parte teórica. A escola norte-americana adota uma visão estabelecida pelo neopatronalismo? Não. Enquanto que a escola italiana assume como principal foco a geração de informação? Também não. Né? A escola italiana é voltada para a parte teórica e não para a parte prática. Então, item B também está errado. Item C. A italiana prioriza necessariamente o usuário da informação? Não. Quem prioriza o usuário da informação é a escola norte-americana. Enquanto a escola norte-americana demonstra excessiva preocupação em caracterizar a contabilidade como ciência. Né? Ele está trocando aqui os personagens. Né? Isso aqui não é escola norte-americana e sim italiana. Item D. A escola norte-americana considera prioritário o conhecimento da teoria das contas, enquanto a teoria das contas é mais para a escola italiana, né? Então aqui já está errado. Enquanto a escola italiana enfatiza a área da auditoria. Quem enfatiza a área da auditoria não é a escola italiana, e sim a escola norte-americana. Está errado o item D também. O item E está colocando aqui, ó. A norte-americana considera a contabilidade uma fornecedora de informações econômicas relevantes para diversos usuários, enquanto a escola italiana defende que a contabilidade deve estudar apenas os eventos que afetam o patrimônio líquido, ó, puramente teórico, né? Ó. Então o item E é a nossa alternativa a ser marcada, gabarito item E de elefante. Então tá lá, ó. Mais uma questão importante para você se atentar na hora da prova, a parte de história da contabilidade também é um tema bom, e a banca sempre vem cobrando com uma certa frequência na prova esse tema de história da contabilidade. Então veja a parte das escolas e veja a parte do Frei Luca Pacioli, que são dois temas bons aí para poder cair envolvendo o tema história da contabilidade. Combinado? Maravilha, maravilha. Vamos então para mais uma questão. Vamos para a questão de número 5. Uma questãozinha que caiu na prova da Fundação Carlos Chagas, 2018. Ó. Vamos lá. A CIA Compra e Venda apresentou em 31/12/2017 as seguintes situações patrimoniais. Ele deu aqui um conjunto de contas e ele vai lá e diz, ó, durante o mês de janeiro de 2018, a CIA Compra e Venda realizou as seguintes operações. Ele deu aqui uma série de operações. Após o registro das operações acima, o resultado apurado pela CIA Compra e Venda no mês de janeiro de 2018 foi quanto em reais? Gente, aí essa aqui é o tipo de questão que assusta a gente na hora da prova. Veja, toda questão longa a gente sempre taxa e acha que ela é uma questão difícil. E aí, com a primeira providência que a gente tem ao longo da prova, pular para a próxima questão. Aí é onde está o cuidado que a gente precisa ter. Ó. Gente, se você olhar para uma questão e ver que ela é longa, vamos dar uma passada de olho primeiro na questão, para a gente poder ver se ela é uma questão difícil ou se ela é apenas uma questão trabalhosa. Porque é diferente. A questão difícil é aquela questão que você olha e você diz, eu não sei nem por onde é que eu começo. A questão trabalhosa é aquela questão que você sabe como é que resolve, mas você tem a consciência de que ela vai demorar um pouco mais para poder ser resolvida. Então, essas questões que são trabalhosas são questões importantes para a gente acertar na hora da prova, porque uma questão pode decidir se você vai ser aprovado ou não. Então, uma questão dessa se permita para que você possa acertar durante a prova. Então vamos lá botar fogo nas canelas aqui agora para a gente poder acertar essa questão. Vem comigo aqui, ó. Perceba que o que ele quer, ó. Ele quer o resultado apurado. Gente, se ele está querendo o resultado apurado, ó, marca lá, ó. Resultado significa dizer o quê? Significa dizer DRE.
Esse R ficou feio pra caramba, né? Peraí, deixa eu corrigir aqui, gente. Calma lá, peraí lá. Deixa eu apertar aqui. DRE, demonstração do resultado do exercício. Pronto, então vamos lá. A DRE ela pode me dar um lucro, se esse resultado for positivo, como ela pode me dar um prejuízo, né? Se o meu resultado der o quê? Negativo. Delícia, então. Vamos lá, Oswaldo. Então pode dar lucro ou prejuízo. Então vamos lá. Na primeira transação, ó, compra de R$15.000, referente a salários em dezembro de 2017. Gente, pagamento de salário mexe com a conta do caixa e mexe com a conta de salários. Ambos contas patrimoniais, ó. Então, essa primeira transação está fora. Ela não vai entrar no resultado da gente, tá? Porque só mexe com contas patrimoniais. O item 2, ó, no dia 8 de janeiro, teve o recebimento antecipado de R$50.000 de um cliente para que a CIA lhe entregue a mercadoria no dia 9. Opa, recebi antecipado. Gente, recebimento antecipado também é conta patrimonial, não há receita, então está fora. No terceiro lançamento aqui, ó, recebimento das mercadorias que haviam sido pagas antecipadamente ao fornecedor Gama no dia, pelo valor de R$12.000. Gente, se eu estou recebendo mercadoria, também é conta patrimonial, não mexeu com o resultado, então não vai para o resultado. Oswaldo, e quando é que vai para o resultado? Gente, simples. Para poder ir para o resultado, eu tenho que ter uma receita ou uma despesa. Então, se eu estou mexendo apenas com contas patrimoniais, essas transações vão impactar no balanço patrimonial, mas não vai impactar no resultado do exercício. Combinado? Muito bem. Então, volta para cá e vamos para a nossa próxima transação. Ó. Dia 15, venda de mercadoria. Opa! Agora, se eu tenho venda de mercadoria, agora sim eu tenho uma receita. Então, eu tenho R$35.000 aqui de venda. Vamos colocar aqui, ó, 35.000, ok. Recebimento de 60% à vista e o restante para ser recebido no dia 31/12. No dia 13 de fevereiro de 2018. Gente, quando a gente está falando de DRE, demonstração do resultado, se o recebimento vai ser daqui a 30 dias, 60, 90, não importa. A DRE trabalha regime de competência. E no regime de competência a gente registra os fatos nos momentos em que eles acontecem. Então não estou preocupado em saber quando o dinheiro vai entrar, estou preocupado em saber que a receita aconteceu. Beleza? Então volta para cá, ó. Vem para cá. O custo dessa transação foi de R$10.000 e teve tributos incidentes nessa parada aqui de R$4.000. Aí tudo bem. Então vamos lá. R$4.000 aqui dos tributos e os 10.000 do CMV. Tá vendo aqui, ó, o tributo também vai ser pago no dia 12 de fevereiro. Também não importa pra gente, porque eu estou trabalhando no regime de competência. Aqui é DRE e não DFC, né? Se ele tivesse pedido DFC, demonstração do fluxo de caixa, aí quando o pagamento vai ser feito, isso aí importaria para a gente. Mas não é o caso. Então pronto, ó, aqui nessa transação, então, eu tenho aqui, ó, 35 menos 4 menos 10 dá 11, dá 21. Muito bem, segura os 21 aí, ó. No dia 18, eu fiz a compra de mercadoria no valor de R$20.000. Gente, de novo, compra de mercadoria é conta de estoque, vai para o ativo circulante, está fora. Transação do dia 22, aumento de capital no valor de R$25.000 com terreno, também conta patrimonial, capital social, ó, e o imobilizado, né, vai mexer com o imobilizado e com o patrimônio, então também está fora. Entrega das mercadorias ao cliente, referente ao valor de R$17.000, que havia sido recebido anteriormente com o custo da mercadoria de R$5.000. Ah, aqui, ó, agora sim, ó, eu tenho uma receita, um custo de R$5.000 e aqui R$12.000. Perceba, ó, entrega de mercadoria referente ao valor de R$17.000 que havia sido recebido anteriormente. Ó. Então, em um lançamento anterior, ela recebeu o dinheiro de forma antecipada. Ó. Tá? Vamos ver aqui, ó. Entrega da mercadoria referente a R$17.000 que já havia sido recebido anteriormente. Ó. Então, se ela recebeu anteriormente, no passado, ela debitou o banco, e ela acreditou adiantamento de cliente. Isso aqui lá no passivo circulante, né? Agora que a receita está acontecendo, o que ela vai fazer? Ó? Ela vai pegar, vai debitar aqui, ó. Eu vou debitar
meu adiantamento de cliente, certo? Para poder fazer o encerramento aqui, ó. Então, aqui é o momento efetivo onde a receita, de fato, acontece, né? Porque aqui, agora sim, eu vou lá e vou creditar a minha receita de vendas. No valor lá dos 17 mil. Nesse primeiro momento aqui não há o que falar em receita, porque eu estou só recebendo o dinheiro antecipado, né? E aqui é o momento da entrega da mercadoria. É o momento em que a receita acontece, que é exatamente o que está sendo colocado aqui, ó. Muito bem. No dia 30, recebimento de duplicata a receber no valor de 30 mil reais aqui, ó. O recebimento de duplicata mexe com conta patrimonial, está fora, não vai entrar na nossa composição. E por fim, aqui no dia 31, ó, reconhecimento de uma provisão em função de um processo trabalhista cuja perda é classificada como provável. Gente, aqui ele pediu para a gente um pouco de conhecimento da NBC-TG 25, né, dos ativos barra passivos contingentes. E a gente tem que lembrar o seguinte, ó, eu tenho uma ação que ela é provável, eu tenho uma ação que ela é possível e eu tenho uma ação que ela é remota. Bom, diante desse contexto, eu tenho que saber o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui, provisiona, aqui, divulga. Então, vamos lá, ó. Lembra lá, vamos fazer aqui uma revisão rápida. Quando o processo ele é provável, vamos só colocar o texto todo aqui, provável, ok. Não é isso que eu quero minha caneta com a cor verde. Ó, se o processo ele é provável, eu provisiono e divulgo. Se o processo ele é possível, não provisiona, mas divulga. E se ele for remoto, não provisiona, não divulga. Então veja, nesse caso aqui, em que o processo ele é classificado como provável, eu tenho que provisionar. Então vai ter que ter o registro, vai haver uma despesa. Então aqui a gente vai ter que lançar a despesa, reconhecer uma despesa no valor dos 15 mil reais. No final das contas, como a questão está querendo da gente o resultado, aqui ó, o resultado, então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui os 21 mil, mais 12, menos 15. Ó. 21 mais 12 menos 15 igual a 18 mil reais. Então, gabarito da questão de número 5, item B de bola. 18 mil reais. Que beleza, maravilha. Então pronto, ó, questão de número 5 foi para a conta. Vamos então para a questão de número 6. Ó. E a questão de número 6 é assim, ó. Determinada empresa comercial apresentava nas seguintes informações referente ao primeiro semestre de 2013. Sabendo que o valor dos tributos recuperáveis referente às mercadorias comercializadas no primeiro semestre foram de 30 mil. Além das obrigações assumidas com fornecedores, nenhum gasto adicional foi necessário para colocar as mercadorias em condições de serem vendidas. Ok. Com base nessas informações, o valor adicionado a distribuir gerado pela empresa no primeiro semestre de 2013 é igual a quanto? Gente, questão de DVA, questão de DVA, demonstração do valor adicionado. Muito bem. Gente, questão de DVA, assim como a questão de fluxo de caixa, também é uma questão muito boa para cair na prova. E anota lá, porque ele sempre pede o item 7 da DVA, o valor adicionado total a distribuir. Então tem alguns carinhas que a gente tem que saber para poder acertar essa questão. Primeiro cara é a receita. A gente vai colocar sempre pela receita bruta. Então esse é o primeiro cara. Segundo cara são os insumos. Então os insumos você vai colocar o custo da mercadoria vendida, a energia elétrica e os serviços de terceiros. Então tem três caras aqui para você colocar dentro do item 2. Beleza. Oswaldo, coloquei a receita, coloquei os insumos. Lembra que tanto a receita como o CMV, você vai sempre classificar pelos valores brutos. Muito bem. Oswaldo, quem é o terceiro cara? São as retenções. Aí você vai colocar a depreciação, a amortização e a exaustão. São três caras aqui dentro.
E por fim, o quarto cara, que são os valores adicionados recebidos em transferência, que você vai colocar a receita financeira e o resultado da equivalência patrimonial. Muito bem, então vamos lá, vamos anotar aqui os caras que nós vamos utilizar aqui nessa questão. O item 1, né, o primeiro passo, colocar assim, ó, primeiro passo, pega a receita. Quanto é a minha receita? 500 mil. Vamos para o segundo passo. Eu vou pegar os insumos. Dentro dos insumos, a gente tem que pegar o CMV. Vamos pegar a energia elétrica e os serviços de terceiros. Beleza. O CMV eu tenho aqui, serviço de terceiros e energia elétrica não tem. Então, vou pegar só os 220. Aí eu tenho que lembrar que tanto essa receita como o CMV tem que ser pelo valor bruto. Ó. E bem aqui eu tenho 30 mil de impostos recuperáveis. Então, eu tenho que somar 30 mil aqui, ó, para poder ficar pelo valor bruto. Então, eu vou ter 250 mil de valor de CMV. Oswaldo, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é pegar as retenções, que seria a depreciação, amortização e exaustão. Tem aqui? Tem. 20 mil. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui 20 mil. E o quarto passo seria pegar os valores recebidos em transferência. Valor adicionado recebido em transferência. Que nesse caso aqui é 0, a questão não colocou nada de valores adicionados recebidos em transferência, que seria a receita financeira e o resultado da equivalência patrimonial. Combinado? Maravilha. Então, tenho aqui, ó, 500 menos 250 menos 20. Ó. 500 menos 250 menos 20 dá 230. Gabarito, item A. Item A de aprovados no exame de suficiência. Olha aí que legal. Show de bola. Maravilha. Galerinha, vamos lá para a próxima questão, uma questãozinha que envolve o tema fluxo de caixa, e essa é uma questão batida, sempre cai na prova. E o examinador sempre pede uma questão que envolve o tema fluxo de caixa da atividade operacional, envolvendo um método indireto na elaboração do fluxo de caixa. E aí tem 5 passozinhos para você acertar uma questão dessa, e é batata, não tem como você fugir desses 5 passos. Primeiro passo, pega o lucro líquido que está na DRE, ou lucro líquido ou prejuízo, se for o caso. Muito bem. Segundo passo, faz os ajustes sobre o lucro. Você vai pegar receitas e despesas que não afetarão o caixa da empresa ou que não fazem parte da atividade operacional. Terceiro passo, calcula o lucro ajustado. Quarto passo, você vai calcular a variação das atividades operacionais. E o quinto passo, você vai encontrar o caixa gerado pela atividade operacional, se o caixa é positivo, ou o caixa consumido na atividade operacional, caso o resultado é negativo. Pronto. 5 passos e você acerta uma questão de fluxo de caixa. Então, vem para cá, vamos responder essa questão juntos aqui para a gente ver como é que essa parada daria certo. Então, veja lá. Ó. Considerando os dados do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, elabore a demonstração do fluxo de caixa, demonstrando apenas o caixa líquido da atividade operacional, das atividades operacionais em 31 de janeiro de 2019. Ele deu aqui o balanço patrimonial, bem aqui ele deu a DRE, e considerando os dados patrimoniais em 31 de 12 de 2018, o balanço patrimonial de 2019, a demonstração do exercício de 2019, podemos afirmar que na elaboração do fluxo de caixa, o caixa líquido da atividade operacional foi de quanto? Muito bem. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer as continhas aqui, ó. Vamos lá. Oswaldo, qual é o primeiro passo? Pega o lucro líquido. Tá onde, Oswaldo? Na DRE. Então vamos lá. Aqui, ó. 75 mil. Troco. Vamos lá para os ajustes sobre o lucro. Eu vou pegar as receitas e despesas que não afetaram o caixa ou que não fazem parte da atividade operacional. Vamos aqui, ó. Imposto sobre a venda, CMV, despesas operacionais. Aqui, ó, depreciação, ó, 5 mil. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Se eu estou na DRE e aqui é negativo, no fluxo de caixa eu vou e troco o sinal. Ele fica positivo. Aqui você tem que trocar o... Aqui eu tenho que trocar o sinal. Muito bem, beleza. Vamos lá para o próximo passo, Oswaldo.
O que eu vou fazer agora? Pego 75 mais 5 dá quanto? 80. Morreu. Terminou o terceiro passo. Quarto passo, Oswaldo. Agora a gente vai para as contas que fazem parte da atividade operacional. Eu vejo isso dentro do balanço patrimonial. Ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos pegar aqui as contas, ó, duplicados a receber, estoque. Pronto, vamos pegar essas contas aqui, ó. No grupo do ativo, certo? No passivo, vai lá, ó, fornecedores, impostos, salários, encargos. Pronto, então tem essas contas aqui para a gente poder brincar aqui, ó. Vamos lá. Lembrando que, ó, no ativo, se o ativo aumentar, lá diminui. Se o ativo diminuir, lá aumenta. A gente troca o sinal. Então aqui, ó, aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Se aqui está aumentando e aqui está diminuindo, lá vai estar o primeiro diminuindo e o segundo aumentando. A gente troca o sinal, ó. Ó, variação negativa e aqui a variação positiva. Você vai fazer a diferença de um para o outro. Muito bem. Para o outro lado, aqui no passivo, a gente mantém o sinal. Ó. Então aqui a variação está positiva. Aqui a variação também está positiva. Aqui positivo, né? Tendo em vista que aqui é zero. Né? Então os quatro com variação positiva. Então a gente vai pegar a variação dos quatro e colocar os sinais de ambos positivos. Ó. Então pronto. Faz aqui a matemática, soma essa galera todinha, dá quanto? Menos 50 mil. Qual é o quinto passo, Oswaldo? Pega 80 mais 5. Pega 80 mais com menos, né? Vai ficar mais 80 menos 50, né? Que dá igual a 30. Positivo, né? Positivo. Então, 30 mil positivo, gabarito, item C de casa. Tá vendo aí, gente? Ó, responder a questão de fluxo de caixa é o tipo da questão que é trabalhosa, mas não é uma questão difícil. Mas é uma questão que assusta na hora da prova. Por quê? Porque toda questão de fluxo de caixa vai ser uma questão grande por natureza. É fato. Veja, quando você trabalha fluxo de caixa, você vai ter um balanço patrimonial e ele tem que te dar o balanço de 2 anos. Então vai estar o ano corrente e o ano anterior e ele tem que te dar uma DRE. Então ele vai ter que te dar 2 informações grandes. O balanço de 2 anos e uma DRE. Então por natureza, como o balanço e a DRE são grandes, naturalmente a questão também fica grande. Então, não condenam a questão de cara simplesmente pelo fato dela ser grande. Às vezes é porque tem informação demais e você vai utilizar informação de menos na prova. Então, ó, tranquiliza o coração e procura pensar de forma estratégica na hora da prova para que você não perca uma questão dessa aqui. Porque a gente sabe que vai cair na prova. Combinado? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos aqui para a nossa 8ª questão aqui do nosso material de hoje. E ela diz assim, ó. Uma entidade emitiu uma debênture em 2014, num valor de 500 mil reais. Oswaldo, o que é debênture? Debênture é um título de crédito. A debênture é o momento no qual a empresa quer captar recursos do mercado. Eu quero obter recursos do mercado, mas eu não quero pedir um empréstimo para o banco, porque a taxa que o banco está cobrando para mim não é atrativa. Eu também não quero abrir capital social para ter novos sócios dentro da empresa, mas eu quero recurso. Então o que eu faço? Eu emito um título de crédito, uma debênture, e aí, numa data de vencimento X, eu vou remunerar o debenturista, que é o detentor da debênture, para que ele possa receber o valor do título mais uma certa remuneração em cima. Legal? Então, isso seria uma debênture. Então, a entidade emitiu uma debênture de 500 mil reais, ó, com juros de 8% ao ano. O valor recebido foi utilizado para a compra de máquinas que foi utilizado no negócio da entidade. Ok, beleza. Em 2017, a entidade liquidou integralmente o passivo, ou seja, eu tinha uma obrigação para pagar, aqui eu tinha uma aqui eu tinha uma obrigação e agora eu estou fazendo o pagamento. Delícia, beleza. Então vamos lá, ó. Gente, de acordo com essa situação, ó, analise a opção que indica a classificação do resgate da debênture na demonstração do fluxo de caixa pelo método direto da entidade em 31/12/2017. Então perceba, gente, no momento em que o dinheiro, olha só, no momento em que o dinheiro entrou, ó, no momento da emissão do título, ele estava entrando, tá? Então teria um caixa gerado. Agora que eu estou fazendo a liquidação é o pagamento. Então agora seria um caixa
consumido. Então, de cara aqui, ó, eu já papoco o item D e eu já papoco, ó, eu já papoco aqui o item D e eu já papoco aqui o item E. Por que, Oswaldo? Porque não pode ser caixa gerado, tem que ser caixa consumido. Muito bem. Agora eu tenho que classificar. Oswaldo, isso aqui é operacional, investimento ou financiamento? Bom, faz parte da operação ficar captando recurso do mercado? Não. Então não pode ser atividade operacional. Oswaldo, para ser atividade de investimento, só pode ser itens de imobilizado intangível e o próprio investimento, que via de regra seria uma atividade de investimento. Só que aqui eu estou trabalhando captação de recursos de terceiros. E toda vida que eu estiver trabalhando com recurso de terceiro vai ser atividade de financiamento. Ei, Oswaldo, mas peraí, ó. O cara lá que é o debenturista que está aplicando, ele está aplicando 500 mil e vai receber 500 mil mais 8%. Não é investimento, não? Pera lá. A gente não está fazendo o fluxo de caixa do debenturista. A gente está fazendo o fluxo de caixa da empresa que está captando o recurso e agora está fazendo a liquidação. Então, eu, empresa que emiti a debênture e que estou fazendo o pagamento agora, eu estou captando recursos de terceiros. E eu vou devolver esse recurso para ele. O debenturista está financiando a minha empresa. Então, para mim, é atividade de financiamento. Para ele lá, debenturista, vai ser atividade de investimento. Mas para mim, não. Então, cuidado aí, ó, para você não cair na armadilha. Beleza? Maravilha. Então, questão de número 8, gabarito, item C de casa. Que legal. Show de bola. Muito bem. Paranã, paranã. Vamos lá. Vamos então para a questão de número 9. E a questão de número 9, ela diz assim, ó. A partir das informações apresentadas na tabela precedente, é correto afirmar que, na demonstração do resultado abrangente, o valor do lucro abrangente é de quanto? Opa, vamos lá. Oswaldo, demonstração do resultado abrangente. Quem é essa, Oswaldo? A demonstração do resultado abrangente é a prima da DRE. Lembra lá da DRE que demonstra o resultado do exercício? Porém, existem receitas e despesas que elas não atendem aos preceitos de reconhecimento, porque a norma fala para a gente que eu só posso reconhecer uma receita ou uma despesa quando há transferência dos riscos e dos benefícios. Então, se o risco e o benefício ainda não aconteceu, não há possibilidade de haver um reconhecimento de uma receita ou de uma despesa no resultado. Mas, Oswaldo, conceitualmente falando, teoricamente falando, essa receita ou essa despesa aconteceu. Beleza. Então, se eu não posso registrar na DRE, então essas possíveis receitas e despesas vão me gerar outra demonstração contábil que a gente chama de DRA, que é exatamente a demonstração do resultado abrangente, que é o que a gente vai trabalhar nessa próxima questão. Então, vem para cá. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar agora, para poder montar essa questão, a gente vai partir aqui do lucro líquido, esse aqui é o primeiro passo. Beleza, tá lá, 350 mil. Muito bem. Beleza. E aí vem aqui, ó, perdas líquidas derivadas de conversão de demonstrações contábeis relativas às operações no exterior, que não entrou na DRE. Se é uma perda, eu vou subtrair aqui. Ganhos na mensuração de ativos financeiros. Olha cá, gente. Olha para cá, ó. Disponível para venda. Eu vendi? Não. Então, se eu não vendi, não há receita na DRE. Então, a gente vai classificar isso na DRA. Beleza. Então, ó, a gente chama isso aqui, ó, de outros resultados abrangentes. E esse cara aqui, que seria o somatório de tudo, né, 350 menos 50 menos 340, esse aqui seria o resultado abrangente. Então perceba lá na hora da prova que você tem que prestar atenção se ele vai querer de você os outros resultados abrangentes ou o resultado abrangente. Porque aqui, ó, menos 50 mais 40, eu teria 10 mil negativo de outros resultados abrangentes. Ó. E aí, se eu pegar e fizer o cálculo completo, né? 350 menos 10 daria 340, esse aqui é o resultado abrangente. Muito bem, ó. E aqui ele está querendo o resultado final do resultado abrangente, então, resposta gabarito, item E de elefante. Bom, pessoal, então vamos lá. Ó. Entrando aqui na nossa questão de número 10, ela diz assim, ó, uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2018 um lucro líquido de R$120 mil. O saldo do patrimônio líquido antes do registro
do resultado da respectiva destinação era de 192 mil, assim distribuído. Então ele deu aqui uma composição de dados, e de acordo com a Lei 6.404, o valor do registro da reserva legal como destinação do lucro líquido apurado em 2013 é igual a quanto? Aí, gente, ó, olha para cá e preste atenção. Quando a gente fala de reserva legal, qual é a pegadinha que eu tenho que me atentar para eu não cair na prova? A reserva legal não vai ser constituída para sempre. Ela é constituída em cima de 5% do lucro, limitado a 20% do capital social. Então entenda que não é para sempre que você vai constituir. Todo ano a empresa vai tendo lucro, a cada lucro que ela tiver de cada ano, você vai aumentando lá 5%. E você vai aumentar até chegar ao teto de 20% do capital. Qual é a pegadinha que a gente tem que se atentar aqui? Quando cair na prova reserva legal, a primeira coisa que você vai ter que fazer, depois de calcular esse 5% do lucro, é pegar 20% e aplicar sobre o capital social. Para quê? Para que você veja o teto, de até onde você pode constituir reserva legal. Porque na maioria das questões, o que você vai ter que fazer? Na última constituição, você não vai colocar o valor total dos 5%, porque o examinador vai colocar de propósito lá para que os 5% do lucro extrapole os 20% do capital social e propositadamente você erre a questão. Então o que você tem que fazer aqui? Você vai pegar e vai colocar só o complemento para poder chegar nos 20% do capital social. E outro detalhe importante que você tem que se atentar é 5% do lucro limitado a 20% do capital social integralizado. Ou seja, a parcela do capital social a integralizar, ela não vai compor o nosso quadro da computação dos 20%. Combinado? Maravilha. Dito tudo isso, vamos aqui na questão para a gente poder resolver aqui agora. Então veja, a questão está mostrando para a gente que existe um lucro de 120 mil reais. Legal. A questão está me dando um capital social de 150 mil e eu tenho uma reserva legal de 27 mil reais. Beleza. Ó, perceba que o meu capital social é de 190 e eu tenho 40 mil de capital a integralizar. Então, esse cara aqui, ó, ele não entra na nossa composição, ó, tá? Então, quando eu digo aqui 150 mil, é o quê? É eu pegar os 190 menos 40. Pronto. Que daria exatamente os 150 mil de capital social efetivamente integralizado. Então, é sobre esse cara aqui, ó, que a gente vai poder aplicar os 20%. Muito bem, beleza. O que mais, Oswaldo? Aí vem lá, ó, eu já tenho uma reserva legal constituída de 27 mil. Então isso aqui também é importante que a gente se atente, porque já tem um saldo inicial. Então significa dizer o quê? Ó? Do lucro que a companhia teve, ó, de 120 mil reais, a gente vai aplicar os 5%, que vai dar quanto? 6 mil. Pronto. Então esse aqui seria o valor de reserva legal que eu poderia constituir. Vamos testar para poder ver se a gente pode efetivamente integralizar esse valor. Bom, se eu pegar os 150 mil e aplicar 20%, que seria o teto, dá 30. Mas perceba, eu já tenho 27 de capital social integralizado. Então 30 menos 27 dá quanto? Dá 3. Então 3 é o valor que eu posso constituir de reserva legal para poder chegar no limite dos 20%. Então significa dizer que eu posso, olha aqui a maldade, ó. Eu posso colocar 6 mil como reserva legal? Olha aqui os 6 mil aqui, ó. Posso colocar 6 mil, Oswaldo? Não, não posso. Eu só posso colocar no máximo quanto? 3. Então, dos 6, eu só vou botar 3. Então, a nossa resposta certa está aqui no item A. Ó. Questão maldosa essa daqui, ó. Então, perceba aí, ó. Tá vendo as pegadinhas que o examinador pode colocar para você na hora da prova? Então, fique esperto, fique atento para você não errar uma questão dessa aqui. Maravilha, beleza? Então, vamos para frente. Vamos, então, para a nossa questão de número 11. A questão de número 11 ó, caiu na prova da FGV 2018, uma questão da compensa para técnico em contabilidade. E ela diz assim, ó, uma fábrica vendia chuveiros para revendedores e no dia 30 de 4 de 2018 ele não tinha, não é chuveiro não, né? É chaveiro, presta atenção, Oswaldo. No dia 30 de 4 de 2018 ela não tinha mais chaveiros no seu estoque. E durante o mês de maio de 2018, a fábrica realizou as seguintes operações. Ele deu aqui as operações. Vamos lá para a pergunta. Assinale a opção que indica o valor do estoque final em 31 de maio de 2018, dado que a fábrica trabalha com o método PEPS para avaliar os seus estoques. Muito bem. Gente, toda questão que trabalhar aí no BCTG 16 de estoque, ela pediu para a gente formar o valor do estoque. Perceba que essa questão ela vai ter que dizer para a gente se eu vou ter que trabalhar com o método da média ponderada ou se eu vou ter que trabalhar com o método PEPS.
no método da média, a gente soma tudo e acha uma média. O próprio nome já está dizendo. Você vai somar de um lado o total das quantidades, soma do outro lado o total dos valores em reais, divide um pelo outro e a gente acha o custo unitário. Muito bem. Quando a gente trabalha aqui a parte do custo pela formação do método PEPS, ele vai trabalhar pelo primeiro que entra, primeiro que sai. Então a gente vai baixando os estoques pela ordem que eles entraram, lá do primeiro até o último. Beleza? Então vamos aqui ver como é que a gente faz essa questão. Perceba que o estoque inicial dela é 0, então ela vai começar daqui, ó, comprando 40 unidades a R$30. Então vamos lá, ó. No dia 2 eu comprei 40 unidades, paguei R$30, então tinha, né, R$1.200 de estoque, né, multiplicando 40 por 30. Depois eu fiz outra compra no dia 10, ó, mais 100 unidades a R$32. Mais 100 unidades a R$32, que dá R$3.200. Perceba que se fosse pelo método da média ponderada, eu teria somado esses valores aqui, para poder achar um quantitativo geral. Como a gente está trabalhando no método PEPS, então eu tenho que deixar separadinho assim mesmo, tá? Ó, no dia 15 eu fiz uma venda de 120 unidades. Ó, a maldade aqui, pessoal, o examinador sempre vai colocar o valor da venda. Então olha para cá e presta atenção. Sempre que o examinador for trabalhar método PEPS, for trabalhar método da média ponderada, é impressionante. Ele vai colocar lá o preço de venda na tua ficha de controle de estoque. Para que, Oswaldo? Só para poder te confundir. Porque se eu estou trabalhando ficha de controle de estoque, a gente está trabalhando custo, não é receita. Quando a questão pedir para você lucro, aí você considera o valor do faturamento, porque você vai precisar da receita menos o custo. Mas se ele pedir só o saldo do estoque, o valor da receita não vai influenciar em nada na nossa composição. É só enchimento de linguiça na hora da prova para você acabar errando a questão. Então vem para cá. Ó. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar aqui os 120, ó. Aqui ele, ó. Oswaldo, por que você colocou 40 com 80 para poder fechar os 120? Porque perceba, eu tenho que pegar o primeiro que entra, o primeiro que sai. Ó. Então eu vou ter que zerar esse estoque de 40 unidades a R$30, ó, que vai dar 1.200. E desses 100 aqui, eu estou utilizando só 80 para poder fechar os 120, ó, a R$32, que é o segundo valor aqui, ó, que daria 2.560. Pois bem, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui a próxima compra. Ó. Comprei 200 unidades e paguei R$36. Ó. Então vamos lá. Ó. Perceba, antes de começar a fazer aqui um novo processo de compra, a gente tem que entender o seguinte, ó, essas 40 unidades aqui elas acabaram, porque eu zerei tudo aqui, e das 100 sobraram 20, ó. Então está aqui meu saldo de estoque, ó, 20 unidades a R$32, que dá 640. Pois bem, fiz uma nova compra, comprei 200 unidades, paguei R$36, que dá 7.200. Legal. Depois eu fui lá e fiz uma nova venda, ó, de 120 unidades, ó, e vendi por R$55. Esse 55 não importa para a gente. O que vai importar? Ó? Os 140. Ó. Olha aqui de novo os 140 dividido. Por quê? Porque eu não posso tirar 140 de 20. Ó. Então, primeiro eu tiro os 20. Primeiro eu tiro aqui os 20. E desse 200 aqui, ó, eu tiro 120 para poder fechar os 140. Beleza. Então, eu vou ter 20 com o custo de 32, 120 com o custo de 36, que dá igual a 640 e 3.420. Mas o que a questão pediu é o saldo final do estoque. Ora, esses 20 aqui morreu, não tem mais saldo para ele, e dos 200 eu tirei 120, ó. Então vai sobrar quanto? 80. 80 com o custo de quanto, Oswaldo? 36. Então 80 vezes 36 dá R$2.880, que é a nossa alternativa a ser marcada aqui no item D. Legal, pessoal. Então vamos para a questão de número 12. Ó. A questão de número 12, ela diz assim, ó, a empresa Soluxo S.A. possuía R$100 mil na conta de cliente e uma estimativa de perda de crédito e liquidação duvidosa no valor de R$10 mil no seu balanço patrimonial em 31/12/2016.
E em março de 2017, a companhia A, que devia R$9.000 para se tornou incobrável. Opa, então para lá. Então veja lá, eu tenho R$100.000 para poder receber, R$10.000 está como estimativa, e eu estou prevendo que eu vou perder, e eu estou dizendo que eu vou perder R$9.000, que se tornou incobrável. O registro deve ser, o registro desse evento na contabilidade da empresa Soluxo S.A. vai impactar o quê? Então vamos lá, gente, para que a gente possa entender aqui, ó, vamos lá. Inicialmente eu tinha lá no meu balanço patrimonial, R$100.000, uma estimativa de perda de 10, então eu vou ter um saldo de 90, certo? Lembrando que a PSLD é uma conta retificadora. Muito bem. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu perdi efetivamente quanto? 9.000. Quando eu perdi 9.000, eu estou perdendo 9 de uma estimativa de 10 que eu tinha. Beleza. Então eu vou só baixar da estimativa que eu já tinha, ó. Ó, a PSLD, que tem natureza credora, eu vou debitar e vou creditar o cliente porque eu estou baixando o saldo dele, ó, em R$9.000. Beleza. Então como é que vai ficar nessa composição, ó? Vai ficar o meu cliente que tinha 100, vai ficar com 91, porque eu baixei 9. A minha PCLD, que era de 10, vai ficar com 1.000, porque eu baixei 9. E o meu saldo continua com 90. Vale, Oswaldo, que interessante, né? Tu baixou 10, mas continua com 90. Por quê, pessoal? Porque eu estou baixando da conta retificadora. A conta retificadora já estava prevendo uma perda de 10. Da perda de 10 que eu previa, eu tive uma perda real de 9. Então, olha aqui a minha PCLD com R$1.000 aqui agora. Ó. Tá vendo? Então, nessa situação, ó, diminuiu o saldo da PSLD em 9.000. Por quê? Porque ela tinha 10 de estimativa e agora ficou só com R$1.000. Olha que questãozinha danadinha essa questão 12, que caiu na prova da Fundação Carlos Chagas para agente de fiscalização. Ó. Muito bem, então questão de número 12, gabarito, item E. Vamos então para a questão de número 13. Olha essa questão de número 13 como ela é legal. Ó. Uma empresa obteve um equipamento industrial por meio de um contrato de arrendamento. O contrato foi realizado no dia 31/12/2016, num prazo total de 8 anos. E a empresa pagará em 8 parcelas anuais de 502.000. Vencimentos, vencendo-se a primeira parcela em 31/12/2017. O valor presente das parcelas do contrato na data do início do arrendamento era de 3 milhões e foi calculado uma taxa implícita de juros no contrato de 7% ao ano. Beleza. No final do prazo do contrato, o equipamento será transferido gratuitamente para a empresa, que pretende ficar com o mesmo, então caracteriza como arrendamento mercantil financeiro, após esse prazo de contrato. Sabendo-se que a empresa estima a vida útil desse equipamento em 10 anos e que o valor residual é de 480.000, a despesa total a ser reconhecida no resultado de 2017 nessa operação é igual a quanto? Gente, perceba que ele está pedindo a despesa total. E eu tenho um item de imobilizado. Cuidado nessa questão, porque ó, se eu estou trabalhando um item de imobilizado, o que isso significa? Significa dizer que eu vou ter despesa com depreciação, despesa com depreciação. E se eu tenho um contrato de arrendamento, que é como se fosse um contrato de financiamento, em certos pontos, então significa dizer que nessa operação eu vou ter juros, eu vou ter despesa também com juros do arrendamento. Então eu vou ter que calcular, a despesa financeira e 2, a despesa com os juros do financiamento. Então vamos lá. Ó. Nessa situação, o que eu vou fazer? Primeira coisa, depreciação. O valor presente do bem é de 3 milhões. Ó. Então vai ficar 3 milhões, que seria o meu custo de aquisição inicial, menos o valor residual, dividido pela vida útil do bem. Ó. Então 300 menos 480 dividido por 10 dá 532 mil reais. Ora, 532 mil reais é o valor da despesa com depreciação. Depreciação. Beleza.
Olha aqui a alternativa, 552 mil. Ó. Posso marcar o item B? Não, porque isso aqui é uma parte da resposta. Veja, no primeiro ano eu pago uma taxa de 7% de juros. Ó. 7% de juros significa dizer o quê? Que eu vou pegar esse 7%, vou multiplicar por 3 milhões, que dá algo 210. Olha só o que é esse 210. Vai ser a despesa com juros do primeiro ano. Então, minha despesa total vai ser... Ó, tem 210 aqui nas alternativas? Tem, ó. Também não posso marcar o item D. Eu tenho que somar os dois, ó. 552 com 210 dá 462 e o gabarito no item C de casa. Então, ó, olha uma questão dessa na hora da prova, presta atenção, porque ela, não é que ela seja uma questão difícil, mas ela é uma questão que ela requer uma interpretação e uma atenção maior na prova. Porque tem duas alternativas aí que você poderia calcular, encontrar a resposta na prova e achar lindamente que acertou a questão. Atenção na hora da leitura da questão. Marca lá o que o examinador está cobrando de você para que você fique presente na resolução da questão até onde você precisa ir, para que você não erre uma questão por bobagem. Bom, galerinha, vamos para a próxima questão então. Consolidação de balanço é um tema também cotadíssimo para cair na prova. O examinador adora cobrar esse tipo de conteúdo e é importante que você entenda o seguinte. Quando a gente fala de consolidação de balanço, o que o examinador quer é juntar dois balanços em um só. Ele vai pegar o balanço do controlador com o balanço do controlado e vai unificar. O que eu tenho que lembrar na hora da prova? Que na hora que cair consolidação de balanço, eu preciso anular o efeito das contas incomuns. E, Oswaldo, quais são essas contas incomuns? Anota aí no teu caderno, vai. Você vai ter que pegar dividendos a receber, dividendos a pagar. Empréstimos a receber e empréstimos a pagar. Investimento no controlador, capital social dentro do controlado. E na conta do estoque, você vai anular o efeito da equivalência patrimonial proveniente do lucro não realizado. Pronto. Tá aí os quatro grupos de contas que você tem que se atentar na hora da prova para que você acerte uma questão de consolidação de balanço na hora da prova. Lembrando que quando eu falo de empréstimo, não é empréstimos e financiamentos, tá? É empréstimos entre controlador e controlado, tá? Dividendos a receber, dividendos a pagar, empréstimos a receber, empréstimos a pagar, investimento de capital social no controlado e o resultado da equivalência patrimonial. Então tem 4 grupos de contas aí para você anular no efeito da consolidação. Encontrou os quatro grupos de contas, o que você vai fazer? Você vai pegar, somar os grupos agora, você vai pegar o total do ativo circulante com o total do ativo não circulante, total do ativo não circulante com o total do ativo não circulante, sempre somando os grupos de conta entre controlador e controlado e anulando o efeito das contas patrimoniais que precisam ser anuladas, né, que eu te expliquei agora há pouco. E aí o que você vai fazer? Pronto, somou tudo, achou o resultado da questão. Lembrando que você sempre vai anular o saldo em comum que tiver na coluna do controlador, tá? Porque pode ser que haja diferença entre o saldo do controlado e o do controlador. O saldo que é em comum é sempre a parcela do controlador. Então volta para cá, ó. Dito isso, o que a gente precisa saber aqui agora? Efetue a consolidação do balanço, apresentado a seguir, as seguintes alternativas que apresentam o correto valor do patrimônio consolidado. Muito bem. Então vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui, está aqui o balanço patrimonial. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar e anular os saldos que forem em comum. Beleza. O que ele está querendo da gente? Ó? Efetue a consolidação do balanço a seguir e assinale a alternativa que apresenta o correto valor do patrimônio consolidado. Muito bem. Então vamos lá. Ó. Identificando aqui as contas que nós temos em comum. Ó. Vamos marcar aqui, ó, contas a receber aqui de um lado, ó, e eu tenho o contas a pagar aqui do outro. Ó. Eu tenho investimento aqui do lado, ó, que vai estar dentro do capital social aqui do outro lado. Pronto. Encontrei as contas em comuns, agora é só eu somar. Veja lá, ó, o contas a receber e o contas a pagar, que dá 28 mil. O investimento e o capital social, que dá 60 mil. Lembrando que a gente sempre vai pegar os valores, ó, que forem comuns entre eles, né? Muito bem. Então tá lá, ó, 28. Aqui casou, né? 28 com 28. Aqui não casou, tá vendo, ó? 60 com 65. Aqui não casou. Aqui não casou. Significa dizer que
o capital social da controlada tem R$5.000 que é de capital dos próprios sócios ou de outro investidor e 60 mil que vem do controlador, certo? Muito bem, então a parcela que eu vou pegar vai ser os 60 mil, que é a parcela em comum entre eles. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Se eu pegar aqui e somar os grupos do meu ativo, pegar aqui o total do meu ativo, ó, 453 e aqui 122, ó, e tirando uma parcela dos saldos em comum, nós temos um saldo de quanto? 487. Muito bem. Então, aqui já é a nossa alternativa correta. Mas você poderia fazer também pelo PL, né? Você também poderia fazer pelo PL, né? Que seria o passivo mais o patrimônio líquido, onde você somaria aqui os dois, ó, daria 575. Será que tem essa alternativa, hein, gente? Aqui, ó a maldade, ó. 575, já está errado. E a gente teria que tirar os mesmos 28 e os mesmos 60, que daria 487 mil reais. E a nossa alternativa correta estaria aqui no item C de casa. Olha aí que beleza, né? Maravilha. Então, questão 14 foi para a conta. Vamos então para a nossa questão de número 15. Então, vamos aqui para ela. A companhia A realizou a venda de um produto para seu controlado por R$1 milhão, gerando um custo nessa transação de 600 mil, que será pago em 14 parcelas mensais e consecutivas no valor de 42.857. No final do exercício, ainda constava no estoque, por meio de inventário físico realizado, o percentual de 37% desse estoque adquirido da companhia A. Beleza. Com base no seu histórico de transações, assinale a opção qual o valor do resultado da equivalência patrimonial referente ao lucro não realizado. Muito bem. Gente, falou de equivalência patrimonial, falou de lucro realizado, falou de lucro não realizado, o que a gente tem que lembrar? O que é importante na nossa prova não é o valor da receita, não é o valor do custo, é o valor do lucro. O lucro é que vai importar na hora que a gente fizer as nossas transações para encontrar lucro realizado e não realizado. Então perceba, diante dessa situação, quando o controlador vende para o controlado ou o controlado vende para o controlador, aí tanto faz a ordem do jogo, não importa. O importante é que a gente entenda o seguinte, olha, controlador vendeu para o controlado vendeu para o controlador e o estoque permanece em casa, a palavra-chave é essa, permanece em casa, o que você vai guardar? Oswaldo, nem palavra-chave, né? É uma frase-chave, que você não falou só uma palavra, né? Presta atenção, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então vem para cá, ó. Na hora que você vê que o estoque permanece em casa, você vai classificar isso como lucro não realizado. E Oswaldo, quando é que eu vou ter o lucro realizado? Entendedores entenderão. Olha, o lucro realizado vai acontecer quando tem um envolvimento com o terceiro. Então, a partir do momento que o controlador vendeu para o controlado e o controlado vendeu para um terceiro fora do jogo, é o momento que está injetando o recurso novo dentro da empresa. Agora sim eu posso pegar aquele lucro e contar ele como certo. Por quê? Porque agora está entrando dinheiro dentro de casa. Porque até então, eu só transferi o meu dinheiro do bolso direito para o bolso esquerdo, vendendo entre controlador e controlado. Não houve efetivamente o lucro ainda, de fato. Então, quando eu vendi para o terceiro, o lucro se realiza. E a gente chama isso de lucro realizado. Moral da história, se o estoque permanece em casa, lucro não realizado. Se o estoque é vendido para um terceiro fora do grupo, então nós temos a classificação do lucro realizado. Beleza? Então, vamos lá para a gente poder responder essa questão, porque aí ficou fácil. Ora, a questão está pedindo o que da gente? Ela quer a parcela do lucro não realizado, ou seja, ela quer a parcela do resultado que ficou em casa. Muito bem. A questão está dizendo que 37% do estoque adquirido, no final do exercício ainda constava no seu estoque 37%. Beleza. Então, esse 37% já é o valor do percentual proveniente do lucro não realizado. Muito bem. Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Eu vou só pegar o lucro, que é 400 mil. O Oswaldo, de onde é que saiu esses 400 mil? Ora, eu não tive uma receita de 100? Eu não tive um custo de 600? Pronto. Então, o que importa para a gente no resultado da equivalência patrimonial é o lucro. Esses dois dados aqui só vai servir para a gente poder encontrar o lucro. Muito bem. Então, 37% de 400 mil dá quanto? Dá 148 mil. E a nossa resposta certa está aqui no item D de dado. Então perceba, gente, que uma questão de equivalência patrimonial,
teoricamente falando, é uma questão que assusta, porque não é um conteúdo que a gente vê na faculdade, ou então se vê muito superficialmente falando, e a gente olha para uma questão dessa, você não tem nenhum discernimento de por onde é que você começa. Né? Eu não consigo nem ter a capacidade de entender se isso aqui é fácil ou difícil, porque eu não sei nem para onde é que vai, eu nunca vi isso. Então pronto, tá aí como é que você vai responder uma questão de equivalência patrimonial na hora da prova, ó. Delícia, para poder agradecer o examinador por vir uma questãozinha assim tão chuchu beleza para a gente poder responder. Então, vem para cá e bora fazer mais questões aqui, ó. Vamos lá. Veja só essa questão aqui de número 16, que é uma questão da FGV para analista judiciário. Vamos lá. O CPC 07, que orienta a subvenção governamental, relaciona os ativos, inclusive ativos não monetários, mensurados a valor justo, que deve representar o quê? Bora. Gente, entenda lá primeiro o que é uma subvenção governamental. A subvenção governamental acontece quando o ente público ele te cede um bem, mas ele não te doa assim de mão beijada, ele quer uma contrapartida nessa situação. Então perceba, é como se você fosse um grande empresário e quisesse abrir uma fábrica, uma indústria lá na tua região. Bom, é de interesse do governo, do estado, enfim, da prefeitura daquela região que a sua empresa se instale lá, porque você vai gerar muito emprego e renda e além de gerar um aumento na arrecadação tributária. Então ele vai lá e tenta te ajudar de alguma forma, ele te cede um terreno, por exemplo. Mas aí ele te diz assim, olha, você pode ficar nesse terreno aqui, mas obrigatoriamente você tem que contratar 90% dos seus funcionários que sejam residentes aqui da minha localidade. Aí ele vai dizer, ok, beleza. Então ele vai lá e contrata quase todo mundo daquele canto lá. Para quê? Para poder gerar emprego e renda. E aí fomenta como é que se diz? Aquela região, né? Então o poder aquisitivo do pessoal daquela região tende a aumentar. Então é de interesse do Estado fazer isso, é uma coisa legal. Então perceba que você está recebendo um bem, mas você está recebendo uma obrigação em contrapartida. Então uma subvenção governamental ela vai me gerar um débito lá no meu imobilizado e vai me gerar um crédito no passivo circulante, porque vai ter uma obrigação. Até que todas as condições sejam satisfeitas e ao longo do período eu vá baixando a minha subvenção governamental lá no passivo em contrapartida no resultado como receita. Legal? Então vem para cá. Ó. Diante disso, ele está perguntando para a gente o seguinte, ó. Inclusive ativos não monetários mensurados a valor justo devem ser apresentados de que forma? Então vamos lá. Ó. Na demonstração do resultado do exercício como uma receita operacional, gente, ele não vai entrar direto no resultado do exercício, ele primeiro vai para o passivo, né? Ele não é uma doação de cara para poder ir para o resultado direto, tá errado. E mesmo assim não seria receita operacional, né? Não faz parte da operação ter esse tipo de receita. Então isso aqui seria outras receitas e outras despesas operacionais, ainda assim estaria errado. Item B, as demonstrações do resultado do exercício, de novo está errado. No balanço patrimonial, em adição às contas de ativo correspondente, não, né? Está errado, é uma conta de passivo. No balanço patrimonial, em conta de passivo, no balanço patrimonial, em conta de passivo como receita diferida, opa, está aqui a nossa alternativa correta. E o item E diz que no balanço patrimonial, dependendo da forma de recebimento da subvenção governamental. Veja, aqui a subvenção governamental ela me gera uma obrigação, né? Então ela tem que ir para onde? Ela tem que ir para o passivo. E aí no passivo ele pode ter o nome receita, ele pode ter esse nome de receita diferida. Oswaldo, o que é uma receita diferida? É uma obrigação de reconhecimento de receita futura. Então ela vai lá para o passivo. Alguns utilizam a própria terminologia de subvenção governamental, mas alguns também utilizam essa nomenclatura de receita diferida, que é uma obrigação de reconhecimento de receita futura. Legal? Beleza. Então vamos lá, vamos para frente. Vamos lá, pessoal, questão de número 17. Ó, a questão de número 17 diz assim, ó, uma sociedade empresária adquiriu no dia 2 de janeiro de 2015 um equipamento por R$20 mil e estima-se que esse equipamento será utilizado por 4 anos e que o valor residual é desprezível. A depreciação é calculada pelo método linear e para fins fiscais, nesse caso hipotético, a legislação permite a depreciação em 2 anos utilizando o método linear. Em razão da utilização do benefício fiscal em 31/12/2015, a sociedade empresária apurou um lucro líquido, um lucro antes dos tributos sobre o lucro no valor de R$100 mil. E esse lucro tributável era de 95 mil. Opa, então veja lá, eu tenho um lucro contábil
de 100 mil e eu tenho um tributável de 95. Considerando o disposto da NBCTG 32, tributo sobre o lucro, e uma alíquota hipotética de tributo sobre o lucro de 20%, é correto afirmar que no exercício de 2015 a gente teve o quê? Gente, questão de tributo sobre o lucro é uma questão boa para poder cair na prova também, é um tema complexo, dificilmente a gente vê isso na faculdade, então a gente acaba se deparando com uma questão dessa aqui, classificando como terrorista por ser um conteúdo que você nunca viu. Mas veja só, primeira coisa que a gente tem que entender, existe o tributo corrente, que é o imposto que vai ser efetivamente pago. E o pago vai ser sempre pelo imposto fiscal, porque o regulamento de imposto de renda é quem regulamenta a parada de como é que os impostos vão ser pagos. O imposto contábil ele é um imposto puramente gerencial. Então o que vale é o fiscal, para efeito de cálculo. Então o imposto fiscal a gente vai chamar de tributo corrente, é o tributo que vai ser pago. Muito bem. Como eu vou ter uma base de cálculo do contábil e do fiscal que vão ser diferentes, consequentemente o lucro vai ser diferente e, por consequência, o imposto também vai ser diferente. Então eu vou ter um imposto contábil e eu vou ter um imposto fiscal. A diferença entre o imposto contábil e o imposto fiscal é o que a gente vai chamar de tributo diferido. Tá? E o examinador pode me perguntar na hora da prova se esse tributo diferido vai estar no ativo fiscal diferido ou se ele vai estar no passivo fiscal diferido. Muito bem. Então vem para cá para a gente fazer uma revisãozinha rápida aqui, ó, e você entender lá na hora da sua prova. Vamos fazer um quadrinho aqui, ó, só para que você possa entender aqui como é que a gente vai fazer. Ó. Vão existir situações onde o imposto fiscal ele é menor do que o imposto contábil. E vai ter outra situação onde eu tenho um imposto fiscal que vai ser maior do que o imposto contábil. Muito bem. Diante dessa situação, o que a gente precisa entender aqui? Ó? Vamos supor que aqui deu 80 e aqui deu 100. Nessa situação, eu estou pagando menos do que eu deveria. Menos. Se eu estou pagando menos, isso me gera uma obrigação. Se isso me gera uma obrigação, a gente vai colocar isso no passivo fiscal diferido. Muito bem. Agora vamos ver essa outra situação. Vamos imaginar que aqui deu 150 e aqui deu 90. Opa, aqui eu estou pagando mais do que eu deveria. Se eu estou pagando mais do que eu deveria, isso vai me gerar um direito de poder me compensar depois. Então aqui eu vou ter um ativo fiscal diferido. Moral da história, Oswaldo, vamos lá. Olha, se meu ativo fiscal for menor do que meu imposto fiscal for menor do que meu imposto contábil, eu vou ter um passivo fiscal diferido. Se eu tiver um imposto fiscal maior do que meu imposto contábil, então eu vou ter um ativo fiscal diferido. Muito bem. Então vamos aqui nessa questão aqui, ó. Perceba que eu tenho 100 mil no contábil, 95 mil no fiscal, e o que vai acontecer? Eu vou calcular os 20% de imposto aqui, ó. Então significa dizer que no contábil eu vou pagar 20, no fiscal eu vou pagar 19. Opa! Oswaldo, o meu imposto fiscal, ele é menor do que meu imposto contábil, confere? Confere. Então, Oswaldo, eu posso classificar essa diferença de R$1.000, que vai ser a minha despesa, esses meus R$1.000, que vai ser minha despesa tributária diferida, ó. Minha despesa tributária diferida. A contrapartida dele, eu posso dizer que vai me gerar um passivo fiscal diferido? Pode, tá? Então, veja, 20 mil é minha despesa tributária total. Aqui, ó. 19 mil é a corrente, é a que eu vou pagar agora. E os R$1.000 é exatamente a minha despesa fiscal diferida. A questão não cobrou isso da gente, tá? Mas ela poderia ter cobrado, perguntado. Isso aqui vai para onde? Para o ativo ou para o fiscal diferido? Aí você classificaria como passivo fiscal diferido aqui nessa questão. Então, questão de número 19, gabarito, item B de bola. Muito bem. Galerinha, então olha só, finalizamos aqui a nossa aula de hoje, vamos dar uma pausa por aqui para não deixar a aula extensa demais e acabar não deixando vocês mais cansados ainda. E o que você vai fazer? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link onde você pode se cadastrar para participar da revisão final que vai acontecer no próximo sábado. Então nós temos ainda mais questões, eu passei mais questões para vocês. Então, respondi uma parte na terça, estou respondendo uma parte hoje na quinta, vou responder mais questões
as questões que estão faltando no próximo sábado e vai ter ainda mais questões para a gente poder responder juntos. Então se prepara, porque esse próximo sábado vai ser um dia bem intenso, de muito aprendizado, de muita preparação para que a gente possa chegar de forma bem consistente na prova do exame de suficiência que vai ser nesse próximo domingo que entra. Beleza? Então, galerinha, olha só. Por aqui eu vou me despedindo de vocês e olha, de antemão, enfim, eu não sei se de repente pode ser que aconteça alguma coisa, no sábado você não esteja presente lá para poder assistir a aula, enfim, eu espero que esteja, mas se você não estiver, eu já quero deixar aqui de antemão a minha boa sorte para você na prova, que o conhecimento transborde lá no dia, você se preparou, você estudou, você se dedicou, você fez o melhor que você pôde fazer para que você possa chegar no dia da prova do exame de suficiência e dar o seu melhor e conseguir o seu resultado da sua aprovação. Então estou muito orgulhoso de você ter chegado até aqui, essa nossa jornada dessas aulas que nós fizemos juntos aqui na Turma da Pipoca, e você estava aqui comigo, sempre presente, assistindo às aulas, estudando, se dedicando, se empenhando. Então, nada mais justo de que você chegue lá no domingo e seja coroado com a sua aprovação. Eu vou estar aqui torcendo por você, vou estar aqui mandando energia positiva para que o conhecimento transborde lá no dia da prova, para que você consiga efetivamente ter um bom resultado, para que você possa, enfim, virar essa página da sua vida e poder alavancar a sua carreira profissional, para que você possa ser um grande profissional no mercado, porque é exatamente isso que eu espero de você, que você possa ter orgulho de você, que você possa olhar para trás e dizer, caramba, foi difícil, mas eu consegui. Eu suei, eu me dediquei, eu me empenhei, eu me esforcei, mas eu consegui. Valeu a pena cada dedicação, valeu a pena cada esforço que eu tive, valeu a pena cada noite mal dormida, valeu a pena todo esse período de dedicação, porque enfim, o teu nome vai estar lá na lista de aprovados. Então, olha, meu muito boa sorte para você na prova, que o conhecimento transborde lá no dia e que você consiga o êxito da sua aprovação. Olha, isso é o que eu dedico para você, isso é o meu desejo para você de coração, para que você consiga, enfim, conseguir a sua aprovação. Beleza? Então é isso aí. Gente, por aqui eu me despeço de vocês, espero poder te encontrar no próximo sábado, para que estejamos juntos aí na nossa revisão final. Aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo, eu preciso que você clique nele, se cadastre para que você possa receber o complemento das questões de revisão que nós vamos ver no próximo sábado. Então, passei algumas questões para vocês na terça, respondi uma parte lá, estou respondendo uma parte aqui, vou responder o restante no sábado e vou colocar ainda mais questões para que nós possamos resolver juntos. Beleza? Então é isso aí. Galerinha, finalizamos então por hoje. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.